Esse final de semana de encontro de homens. Estava lá desde sexta-feira, vim para cá um pouquinho mais cedo para poder ter um tempo com vocês. Deus tem feito muita coisa lá. Se tem algum amigo, parente lá, creia. Deus derramou muita coisa nesse final de semana nas nossas vidas. E é engraçado porque parece que quanto mais Deus vai falando com a gente, quando a gente está num ambiente como aquele de encontro com Deus, imerso, parece que mais apaixonado a gente vai ficando por Jesus, né? Tem aquele cara que às vezes nunca ouviu falar do Senhor, vai para lá e ele é impactado pelo amor dele. Mas aí a gente já tem um tempo de caminhada e que está ali às vezes trabalhando para servir o irmão. É tão abençoado, que a gente sai de lá amando o Senhor mais do que a gente chegou na sexta-feira. Graças a Deus por esse projeto na nossa igreja, dos encontros com homens, mulheres, crianças, adolescentes. Quantos frutos nós não temos na nossa igreja através desse encontro? E eu estava lá orando e falando, Deus, eu queria falar tanta coisa para a igreja, mas o que você quer que eu fale? Aí Deus fala para mim assim, plano de salvação. Eu falei, Deus, plano de salvação é muito EBD. Aí Deus me deu um pedala, né? Você quer me ouvir minha voz? Quando eu falo, você reclama? Hoje a gente vai falar sobre plano de salvação. Hoje eu quero que você entenda quem é Jesus na sua vida. Hoje eu quero que você entenda o que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quero que você entenda que a cruz por si só, sozinha, ela não tem valor nenhum. Mas a obra realizada na cruz, através de Jesus, tem um valor imensurável para mim e para a sua vida. Eu quero que você entenda o que é o arrependimento. Eu quero que você entenda o que se chama rendição. Eu quero que você entenda que o plano de salvação para mim, para a tua vida e para a tua família só vai estar concluído quando Jesus Cristo vier nos buscar em glória. Quando nós recebermos um corpo glorificado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde nós vamos morar numa cidade que a glória do Senhor ilumina toda ela. Aonde aquilo que os homens brigam e se matam, que é o ouro, perde o valor e vira piso. Aonde há um rio de águas vivas, que fui direto do trono do Senhor para alcançar a mim e para a tua vida. Aonde a Bíblia diz que os muros são de jaspe, que os anjos cantam, santo, santo, santo. Cara, eu estou tão apaixonado pelo céu. E a gente fala tão pouco do céu. Às vezes nossas pregações são tão cheias de necessidades, cheias de motivação. Deus vai fazer, uau, vai. Mas se Ele não fizer mais nada por mim e por você, e nós entendermos a obra de Jesus Cristo na cruz, valeu mais do que tudo que nós recebemos na nossa vida, desde o dia que nós nascemos, até o dia que Jesus Cristo nos chamar. Mas eu queria começar falando sobre o plano de salvação, voltando lá em Atos. Porque existiu um homem, um carcereiro, que estava cuidando de Paulo e Silas na prisão, que fez uma pergunta, que é uma das perguntas mais simples e mais importantes da Bíblia, que todos nós, um dia, precisamos fazer, e que todos nós, um dia, quando recebermos a resposta, precisaremos nos mover em direção a ela. Lá em Atos,
vai ser Atos 16, a parte que eu quero tratar, mas eu quero vir um pouquinho antes e me perdoe por já começar a chorar do começo da palavra, mas é porque eu estou muito apaixonado por Jesus. Eu amo tanto Jesus, cara. Porque Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha família, mudou as gerações a partir de mim. Jesus Cristo um dia entrou lá em casa. Casa de um adúltero, casa de um viciado em álcool, em droga, na casa de um falido, na casa de um cara de que quando ninguém mais via, chegava na pior versão dele e mudou a história da minha casa. Os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Meus netos, meus bisnetos, até a milésima geração, até o dia que Jesus Cristo vier buscar a igreja, eles não vão passar pelo que eu passei. E o meu desejo, queridos, é que você se torne apaixonado por Jesus, mais do que eu. Mais do que eu. Um pouco antes da gente entrar no texto, em Atos 16, vai folheando sua Bíblia, vai chegando lá. Eu quero te contextualizar. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho. Estavam em uma das suas viagens missionárias. Eles iam pelo caminho. E a Bíblia relata que uma moça que tinha um espírito de adivinhação, ela vinha andando atrás deles. Por alguns dias. E ela falava sobre eles. Ela falava assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. É engraçado porque aquela mulher, ela não era uma voz de Deus. Ela estava possuída por um espírito de adivinhação e a Bíblia fala que os donos daquela moça ganhavam muito dinheiro com esse dom que ela tinha. Mas sabe o que me impressiona? É que quando um homem e uma mulher de Deus, como nós somos, como Paulo e Silas eram, como Timóteo era, vão andando até as trevas, nos identificam. E eles sabem exatamente o que nós estamos fazendo. Quando eu e você entramos num lugar, nós estabelecemos o reino de Deus. E aquela mulher, ela vinha atrás deles, e ela falava o tempo todo isso, a ponto de Paulo se irritar. Porque, de fato, eles eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, como a Bíblia fala. E sim, eles estavam ensinando o caminho da salvação. Mas não era a voz de Deus que estava anunciando quem eles eram. E aí ele manda ela se calar e expulsa da vida daquela menina um espírito de adivinhação. E aí os donos daquela mulher perdem uma fonte de lucro. E o texto fala que eles pegam Paulo e Silas, entregam aos magistrados. Os magistrados eram aqueles que tinham o poder de representar Roma, para que eles pudessem, inclusive, açoitar as pessoas. Eles tinham essa chancela de Roma. Porque, afinal, eles tinham acabado com a fonte de renda deles. Mas eles também têm uma acusação contra eles. Eles falam que eles perturbavam a cidade, propagavam costumes que eles não podiam aceitar, nem praticar. Porque Paulo e Silas anunciavam Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nenhum de nós, ninguém antes de nós, nem depois de nós, encontrará a salvação
sem ser por intermédio de Jesus Cristo. Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu queria ler o texto com vocês, Atos 16, nós vamos ler do verso 25 a 34. Desculpa. A gente vai ler do 19, ok? Que fala, Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram o que haviam desfeito, a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Essa multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta que explica e que inicia para nós todo um plano de salvação. Mas eu quero seguir. E eles responderam, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua casa. Toda a sua casa. Toda a sua casa, Leandro. Toda a sua casa, Raquel. Toda a sua casa. A casa de todos nós que aqui estamos. Se nós crermos no Senhor, toda a nossa casa será salva. E a gente brinca que no original, no grego e no hebraico, todo é todo mesmo. E aqui fala que eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. E seu carcereiro cuidando de Paulo e Silas. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Curve suas cabeças, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra viva e eficaz. Abre nosso entendimento nessa noite, Senhor. Que toda batalha na mente e no coração dos meus irmãos seja lançada por terra agora em nome de Jesus. Que nosso espírito esteja cativo a Ti. Fala conosco. Nos ensina sobre quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, além da pergunta que não quer calar, me traz algumas coisas que eu queria compartilhar contigo. Paulo e Silas foram perseguidos e açoitados
por amor ao Senhor. Mas não porque eles guardaram aquilo que tinham ouvido e aprendido sobre, como Paulo, ou vivido, mas eles falavam a respeito de tudo que tinham aprendido. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não é incomum que quando a gente começa a falar do Evangelho, e quando a gente começa a falar desse Deus que nos salvou, nos libertou e se tornou Senhor das nossas vidas, coisas se levantem contra nós. Às vezes é um problema no emprego, às vezes é a família que não te entende. Ah, você mudou de religião, virou crentinho agora. Está dando seu dízimo todo para o pastor, é? Sabia, achei que você era mais esperto do que isso. Esse fogo de palha, daqui a 2 meses, 3 meses, você não está mais lá. E a gente vai persistindo, vai perseverando, vai permanecendo. E muitas vezes isso não acaba. Quando eu olho para Paulo e Silas, citados nesse texto, eu consigo perceber uma coisa. Até a morte, eles levaram a palavra de Jesus Cristo. Até a morte foram perseguidos. Perseguidos por amor do Senhor. Perseguidos por alguém que deu a sua vida pela expiação do meu e do teu pecado. E nessa época aqui havia um castigo físico que era infligido a eles. Sabe como era o açoite romano? Eu vou te falar um pouco do açoite romano, porque lá na frente a gente vai falar do açoite que foi dado a Jesus. Era um chicote pequeno com tiras de couro. E ao longo desse couro, do meio para frente, havia pedaços de porcelana, pedras afiadas, pedaços de metal. E esses pedaços de metal, conforme eles iam sendo chicoteados, a pessoa, eles primeiro pegavam no nível de pele, depois eles começavam a rasgar a gordura, depois eles chegavam nos músculos, nos tendões, e o máximo que se podia ter eram 39 chibatadas. Jesus Cristo sofreu isso. Aí você fala, ele é Deus. Beleza. Paulo também. E Paulo era totalmente homem. Paulo foi açoitado mais de uma vez. E às vezes quando o Senhor entra no barco e o mar está revolto, a gente tem a audácia de reclamar com o Senhor, né? Vou parar com tudo, Deus. Estou aguentando, tá muito difícil a prova que eu estou passando. Está estreito demais. Antes de eu encontrar Jesus estava mais fácil. Vou voltar para a vida antiga. Não falo mais nada, não prego mais, não canto mais, porque está difícil. Vou me calar, porque de repente o diabo me esquece. Esquece não, filho. Porque na hora que você se cala, é o primeiro passo, é você se calar. Depois do calar, você para de praticar, e quando você vê, você está entregue para ele novamente. Aí você pega um homem, como Paulo e como Silas, como todos os apóstolos, os discípulos passaram, todos tiveram mortes trágicas, exceto João que morreu de velhice, que sofreram fisicamente por amor ao Senhor. E tenho certeza que por mais difícil que seja a minha e tua dor, por mais difícil que seja a minha e tua luta, ninguém apanhou por Jesus. Ninguém teve sua liberdade privada por Jesus. Ninguém teve sua liberdade de ir e vir cerceada. Ninguém foi chicoteado. Ninguém nunca tomou nenhum puxão de orelha por causa de Jesus. Tenho certeza que todos aqui na nave desse templo nunca passaram nem perto disso. Mas a gente se entrega muito fácil. A gente para de entregar louvor e adoração ao Senhor muito fácil. A gente se acovarda muito fácil. E esses caras espancados, louvavam e adoravam ao nome do Senhor. Está entendendo que esse é um modelo para mim e para você?
Você está entendendo que no meio das maiores provações, que no meio de quando está tudo difícil, que quando o inferno se levanta contra mim e contra você, o que Deus espera de mim e de você é que nós louvemos e adoremos o nome dEle. A soberania do Senhor dura para sempre. O Senhor não tem mão encolhida para que não possa nos alcançar. Mas a gente se acovarda muito fácil. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que imediatamente, enquanto eles louvavam e adoravam e prestavam culto ao Senhor, Deus manda um terremoto capaz de fazer com que os grilhões e as grades das prisões se abrissem. Querido, Deus pode quebrar os grilhões que te prendem hoje. Deus pode fazer com que as portas da prisão espiritual que você se encontra se abram hoje. Deus pode te trazer do cativeiro para a liberdade, como fez com Paulo e Silas nessa passagem. Mas eu fico imaginando o carcereiro e o peso que estava sobre a vida daquele carcereiro, porque ele tinha recebido uma ordem de guardar com toda a segurança Paulo e Silas. E aí Paulo fala: fica tranquilo, estamos todos aqui. E aquele homem reconhece, através da postura de Paulo e Silas, e através do mover sobrenatural de Deus em favor de Paulo e Silas, que havia um Deus, que aqueles homens não haviam sido presos em vão, e não por causa do falso crime cometido, mas que aqueles homens foram presos porque eles estavam falando de algo muito maior, que aquele povo não entendia, ou não queria entender. Deixa eu te falar algo sobre Jesus. Jesus é tão real, que nem o Império Romano, a potência da época, conseguiu apagar a existência dele. Se Jesus Cristo fosse um boato, era muito fácil para Roma e todos os impérios que vieram depois dela terem apagado em definitivo a identidade de Jesus. Mas Jesus Cristo, sua identidade, sua palavra tem avançado dia após dia, século após século. Isso vai continuar acontecendo até que seja dia perfeito. E aí aqueles homens reconhecem Jesus na vida de Paulo e Silas e faz a pergunta que eu e você um dia já fizemos, ou que nós precisamos fazer. O que preciso fazer para ser salvo? Querido, essa pergunta gera em mim e você uma responsabilidade. Porque essa pergunta gera uma resposta, e essa resposta ela gera em mim e você uma necessidade de ação. Sabe uma coisa que eu acho lindo aqui? Quando esse homem pergunta, e Paulo e Silas começam a pregar para ele, a Bíblia fala que ele vai lavando os ferimentos do açoite. Eu fico pensando, quem estava lavando quem, sabe? Porque ao mesmo tempo que aquele carcereiro lavava as feridas que foram feitas no corpo de Paulo e Silas, Jesus Cristo, através daqueles homens, estava lavando aquele carcereiro e toda a casa dele do pecado, do jugo da escravidão do pecado. Sabe por quê? Porque toda ação minha em direção ao Senhor remete a uma ação do Senhor em direção a mim. Só que a direção das coisas, a proporção é muito maior. Um passo que eu dou em direção ao Senhor faz com que Ele corra uma maratona ao meu encontro. Foi isso que aconteceu aqui, queridos. Mas essa pergunta, ela precisa ser feita. E ela é a chave de todo um plano de salvação. E aqui fala também, quando a gente pega o texto, que Paulo fala: creia no Senhor Jesus e você será salvo,
você e toda a sua casa. Diz que eles foram batizados e o batismo representa o morrer para uma vida sem o Senhor e viver para Ele. E o final do texto fala que todos creram e manifestaram grande alegria. E quando a gente vai pegar o original, é uma palavra mais ou menos parecida como aguilau, que significa profunda alegria espiritual. Ou seja, quando Jesus entrou naquela casa, Ele trouxe uma verdade, Ele trouxe uma alegria que aqueles homens da casa do carcereiro nunca haviam sentido na vida. Essa pergunta que o carcereiro fez, ele é o cerne do plano de salvação. Porque ela não contempla apenas os males que o mundo tem, mas ela contempla também as nossas próprias faltas. E a partir desse texto, desse exemplo, dessa pergunta, eu quero explicar para você o plano de salvação. Por mais que alguns aqui sejam cristãos de muito tempo, hoje Deus quer que nós entendamos isso. Gênesis 1 relata o início da criação de tudo. Do homem, dos seres viventes, do mundo como nós conhecemos, separação de águas, dia, noite, tudo feito pelo Senhor. Gênesis 2 relata sobre Adão, relata sobre Eva, relata sobre um princípio estabelecido no casamento, relata sobre orientações que o Senhor deu a Adão e Eva em Gênesis 1 e 2. Guardem, multipliquem, frutifiquem. Guarda advertências. Dessa árvore não coma. Ou seja, você pode tudo, menos isso. E é engraçado porque Adão e Eva foram os únicos a desfrutar por um tempo de tudo aquilo que Deus tinha preparado para mim e para você como um plano original. Um nível de intimidade tão grande que fazia com que o Senhor descesse do céu e viesse andar no jardim. No cair da tarde, no final do dia, para saber de Adão e de Eva como foi o dia deles. Está entendendo o nível de intimidade que Deus queria comigo e com você? Está entendendo por que às vezes no final da tarde você se pega às vezes sem perceber, sem entender, nostálgico? Já repararam nisso? Ou só eu que reparei nisso? Que às vezes vai dando aquele fim do dia, a gente fica, um pouco mais pensativo, um pouco mais reflexivo. Isso se torna mais evidente quando a gente está passando por algum problema, ou quando a gente tem uma decisão a tomar, ou que tem algo que está tirando um pouquinho o nosso rumo. Cara, isso é a saudade de algo que nós, de repente, nunca vivemos com o Senhor. Uma intimidade tão profunda a ponto de Deus descer do trono e sentar na cadeira ao lado de onde eu trabalho e falar: Tiago, e aí, como é que foi seu dia? O que tem no seu coração? E você sabe o que é o mais lindo no Senhor? Porque logo em Gênesis 3 relata a queda do homem. Adão e Eva comem o fruto e o pecado entra no mundo. E tudo aquilo que estava disponível para mim e para você é cerceado da gente. No dia que o pecado entra no mundo, Deus se revela como juízo e justiça. Mas Deus é tão top que Ele não nos deixou entregue apenas o juízo e a justiça. Porque Deus, sendo Deus, podia ter tratado a gente como folha de rascunho. Cara, a criação deu errado. Amassa o papel, joga na lixeira, vou fazer tudo de novo.
Já se pegou assim? Escrevendo uma carta, a gente que é mais velho, fazendo um trabalho de escola na folha de papel ao maço. Lembram disso? Depois você procura no Google, tá? Você não vai saber o que é isso, não. Nos primórdios da humanidade, a gente fazia os trabalhos da escola no papel, tá? Era uma folha dobrada assim, ó. Você ia botando uma dentro da outra, fazia quase um livro. Aí você estava lá na segunda página, na terceira página, deu errado. No começo não tinha liquid paper, né? Fazia mais na régua. Aí você pegava, amassava assim, começava de novo. Cara, Deus podia ter feito isso. Mas não. Quando Adão e Eva caem, ali em Gênesis 3, Deus cria um plano de salvação que tem ecoado pela eternidade. Quando Gênesis 3 relata que Adão e Eva caem, também relata que, embora o pecado tivesse entrado no mundo, eles tivessem entrado em rebelião contra o Senhor, e olha que o Senhor já conhecia a rebelião, porque ele já tinha tido uma rebelião no céu. Deus foi muito misericordioso conosco. Deus vem ao encontro de Adão e de Eva. E ele pergunta para Adão: onde estás? Ele olha para Adão e fala assim: Adão, eu sei o que você fez. Tipo pai e mãe quando pega menino aprontando, mas dá chance de confessar, né? Para o castigo diminuir. Adão, eu sei o que você fez, mas onde você está? Aí Adão vem, dá aquela desculpa, joga a culpa em Deus, né? Ó Deus, eu estava tranquilo aqui, de boa, dando nome para os boi. Tranquilo, você me deu Eva, ó. Você que botou Eva aqui. Aí a mulher que você me deu fez com que eu caísse. Né? Padrão homem de ser, né? Justifica, sai de lado, né? Não, é a mulher aqui que você me deu. Eu sou de boa, é a mulher aqui que tem problema. Não, queridão. Tudo que acontece na minha e na sua casa é uma responsabilidade nossa. Se chama sacerdócio. Por ação ou por omissão, tudo é nossa culpa. Essa fatura é minha e sua, homem. E aí Deus vem. E aí ele percebe que Adão não ia confessar, que Adão não ia arrepender, que Adão ia continuar justificando um erro, em vez de falar, errei, pisei na bola, Deus. E ali, em Gênesis 3, já há um primeiro apontamento para Jesus. Quando o animal morre, sangue é derramado. E as vestes daquele animal cobrem a vergonha de Adão e de Eva. Gênesis 3 aponta para Jesus. A partir de Gênesis 3, toda uma história, toda uma cronologia perfeita e que se encaixa, Velho e Novo Testamento, ela é construída para que eu e você possamos ter o nosso Waze recalculado e nós nos coloquemos de novo no caminho de um plano original de salvação. E ali naquele momento, sangue é derramado para que um pecado seja encoberto. E a partir dali, Deus vem falando e profetizando a toda a humanidade sobre um Jesus, sobre um Cordeiro perfeito que tiraria todo o pecado do mundo. Todos os pecados que eu cometi até hoje, todos os pecados que eu vou cometer até o dia que eu morrer, Jesus Cristo já morreu na cruz por mim e por você. O sangue dele foi derramado para que o meu pecado, para que o teu pecado fosse limpo, perdoado, esquecido, para que a maldição que há sobre mim e sobre você fosse cancelada. E aí Jesus vem construindo uma história de homens que apontavam para Jesus. Aí um dia, ele coloca no ventre de uma mulher o próprio filho dele. Querido, deixa eu te falar, você é tão importante para o Senhor. Tão importante para o Senhor. Que ele entregou o filho dele, unigênito do Pai, que reinava em glória com o Senhor, para se fazer homem como eu e como você,
para nascer, crescer, ser provado, ser testado, passar pelas mesmas necessidades, fome, frio, medo, angústia, necessidades fisiológicas todas que eu e você temos, Jesus teve. Só que diferente de mim e de você, que somos nascidos de Adão, que temos um pecado no nosso DNA e que já nascemos de costas para o Senhor, Jesus Cristo venceu esse mundo. Jesus Cristo pagou o que eu e você não podíamos pagar. Morreu a morte de cruz, que era destinada aos piores da época, aos piores ladrões, aos piores homens da sociedade. Era a morte mais vergonhosa, uma morte que era lenta. Ele foi açoitado, sua pele foi rasgada, seus músculos foram dilacerados, uma coroa de espinho, cada espinho mais ou menos 10, 12 centímetros, foi cravejada em sua cabeça. Quando aquela coroa de espinhos perfurou a pele da cabeça de Jesus, quando os soldados romanos batiam na cabeça dele, aqueles cravos, eles entravam no crânio de Jesus, promovendo hemorragia, promovendo uma dor insuportável. Já cortou a cabeça? Já viu como é que sangra quando você dá uma batidinha? Você imagina cravos de espinhos, uma coroa de espinhos sendo colocada sobre a cabeça, e aquela apertando sua cabeça, e aqueles espinhos entrando, e o sangue descendo, e você com suas costas, com suas pernas dilaceradas de um açoite. Ele foi vestido como rei dos judeus, lançaram sua roupa sobre ele. Eu fico imaginando aquelas costas sangrando, e aquele tecido aderindo nas feridas, como uma gaze adere a um ferimento. Em dado momento ele é despido novamente, aquelas feridas abrem novamente. E eles pegam, agora você vai carregar uma cruz, que só a parte horizontal dela pesava entre 50 e 60 quilos, feito de madeira rústica, mal acabada, cheia de imperfeições, lançada sobre umas costas feridas. E esse Jesus é obrigado a caminhar por um lugar distante, cerca de 800 metros, 1 quilômetro, carregando uma cruz que não era dele, que era minha e que era sua. A Bíblia relata que ele cai. Os estudos apontam que muito provavelmente ele caiu com o peito no chão, sem chance de se defender, porque ele carregava a cruz diferente do que você vê no Paixão de Cristo, carregando assim a cruz inteira. O que se carregava era só a parte horizontal da cruz e carregava amarrada nos braços. Ou seja, Jesus, quando caiu, muito provavelmente já teve uma lesão no tórax, que já dificultou também a respiração dele. E você pode pegar estudos na internet que você vai ver essa descrição. Eu não estou inventando nada. E aí alguém ajuda o Senhor a levantar e levar a cruz. E aí ele é lançado sobre a cruz e suas mãos e seus pés são perfurados. E nós não estamos falando dessa parte da mão, como a gente vê nos filmes, mas nós estamos falando dessa parte aqui, que na época da anatomia também era considerada mão. E aqui passam vários nervos, tem toda uma terminação nervosa aqui, que causa dores absurdas. Aqueles pregos não tinham ponta, eles eram pregos quadrados. Então você imagina o que era aquilo, perfurando os punhos do Senhor. E a mesma coisa acontecendo com seus pés. E a morte de cruz era uma morte por asfixia. Ora o Senhor precisava apoiar o peso do seu corpo sobre os pés, ora pelas mãos para poder respirar. E era uma morte lenta, e tudo por minha causa, tudo por sua causa, tudo para que eu e você tivéssemos vida, e não essa vida que o mundo prega, mas uma vida eterna com o Senhor. Porque um dia, queridos, isso aqui que nós carregamos vai ficar,
mas o nosso espírito será devolvido ao Senhor. E quando o nosso espírito for devolvido ao Senhor, nós vamos esperar o juízo do Senhor, que vai definir uma eternidade com ou sem Ele. E eu preciso te dizer, porque nós estamos falando de salvação, e salvação é muito sério, com salvação não se brinca. Só existe um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia fala que não há mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. E a Bíblia fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, esse mim é Jesus. Então, por mais que você tenha sido ensinado e educado desse jeito, nenhuma imagem, nenhum santo, nenhum filósofo, ninguém pode te levar ao céu. Essa função, ela pertence única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, que morreu numa cruz por mim e por você, que sofreu o escárnio, que foi cuspido, que foi humilhado, que foi feito maldição por mim e por você. E a Bíblia fala que na cruz, Jesus experimentou o maior sofrimento dele. E o maior sofrimento de Jesus não foi a parte física, nem emocional e nem psicológica. O cálice que Jesus fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, é o cálice da separação entre Ele e o Pai. A cruz é o único momento em toda a eternidade em que Jesus se afasta de Deus. E o peso da não presença do Senhor na vida de Jesus era o cálice que ele falava, Senhor, eu suporto tudo, mas esse cálice aqui eu não quero beber. E ele sabia que o que ele estava passando era momentâneo e para um fim maior, que passa por toda a humanidade, há muitos séculos. E eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Se Jesus, sabendo que só por um pedaço de tempo ele ficou privado da presença do Pai, por um bem muito maior do que era a salvação da humanidade, minha e sua, sentado nessa cadeira aqui hoje. Cara, qual é o valor que eu e você temos dado à presença de Jesus na nossa vida? Que valor é esse que eu tenho dado? Porque em dia de ceia a gente fica um pouco mais sensível, se examina um pouco mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo espera que eu e você tenhamos um relacionamento duradouro, permanente com Ele todos os dias. E a gente às vezes não dobra os joelhos, não ora, não busca na palavra, não busca entendimento do Senhor, não busca amadurecer na fé, não busca ser reino na vida dos outros, porque está cansado demais. Entre ler a Bíblia e o Netflix ganha de lavada. Entre dormir mais cedo e gastar 1 hora, meia hora no telefone com um discípulo, ou com alguém que precisa conhecer Jesus, você prefere dormir mais cedo. Jesus Cristo deu o que valia mais por mim e por você, mesmo sabendo que eu e você podemos não valer nada. Porque nós sabemos, quando nós nos examinamos, o quão ruim nós podemos ser. Eu sei o quão ruim eu posso ser. E o meu maior medo na vida hoje é voltar a ser o Tiago de 6, 7 anos atrás. E a gente fica negociando a presença do Senhor. Trocando a presença do Senhor, que é eterna, por segundos, minutos de prazer, de descanso. Não, eu preciso parecer minha cabeça. Querido, você não precisa parecer sua cabeça não, querido. Você precisa encontrar Jesus. Você precisa viver Jesus. Você precisa mergulhar num relacionamento com Ele. Você precisa fazer com que Ele seja o primeiro na sua vida. Você precisa fazer com que Ele seja o mais importante. Você precisa entender o plano de Deus para a sua vida e correr desesperadamente em direção a Ele. Porque daqui a um tempo o Senhor vai te chamar e vai me chamar. Ninguém é eterno. Só Ele é.
E tudo que nós agregamos aqui nessa carcaça vai passar, mas o nosso espírito também é eterno e vai ficar com o Senhor ou não. E eu preciso te dizer que existe um ou não. O Senhor morreu na cruz para que eu e você nos tornássemos filhos, fôssemos salvos, passássemos por um processo de arrependimento, para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e decidíssemos viver uma vida que glorifica ao Senhor. E decidíssemos viver uma vida onde cada dia mais eu e você me parecemos com Ele. Jesus Cristo criou um plano de salvação que pegou o que havia de mais importante na vida dele, que era seu Filho unigênito, seu bem mais precioso, mais valioso, e entregou para mim e para você numa cruz. O que Jesus Cristo podia fazer por mim e por você, o que Deus podia fazer por mim e por você, já foi feito. Tem música que fala que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, queridos, o melhor de Deus já veio. Se chama Jesus Cristo. O melhor de Deus já aconteceu. Foi a obra da cruz através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, para o arrependido, para aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se arrepende dos pecados e abandona e deixa, alcança cura, alcança salvação, alcança redenção dos pecados. Para esse, Jesus Cristo criou o plano. E isso é parte do plano. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer no Evangelho. Se arrepender dos pecados. Ter a identidade trocada. Sair de um jugo de bastardia e se tornar filho. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Ele criou todo um plano para que eu e você fôssemos salvos dos males desse mundo. Deixa eu te dar uma notícia. Os dias não vão melhorar. Não vão melhorar. Então não espere ter mais dinheiro na conta. Não espere a economia melhorar. Não espere se formar. Não espere casar. Não espere para tomar uma decisão a respeito do Senhor. O Senhor tem nos chamado para aceitar o plano da salvação. Para aceitar o lugar da redenção. Para passar por esse lugar, para nos arrependermos dos nossos pecados, para aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para fazermos a nossa confissão de fé, para que um dia a gente aguarde o desfecho desse plano de salvação, que só vai estar concluído quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Aonde, mais uma vez eu repito, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não vai ter boleto para pagar, não vai ter prato para lavar. Um lugar onde a gente vai estar restaurado, a nova Jerusalém, planejada por Deus, para mim e para você, onde nós o veremos face a face. A Bíblia fala de um rio que flui do trono do Senhor. Essa mesma Bíblia fala que por onde esse rio passa, vida é gerada. Deus tem te chamado pelo nome. Deus tem te chamado desde o ventre da sua mãe pelo nome, para viver um ambiente de arrependimento, redenção e salvação na figura de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito, que restaura o relacionamento entre eu, você e Deus.
eu queria orar contigo. Acho que eu não preciso mais me alongar sobre isso. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Eu espero que... Pode vir, Leandro, para o teclado, deixa Deus te usar. Vem fazer o que Deus te chamou para fazer desde o ventre da sua mãe, né? Cumprir sua vocação, seu chamado. Deus te chamou aqui nessa noite. Na igreja simples, sem nenhum pregador famoso, sem nenhum ministro de louvor famoso, para você entender que Jesus Cristo morreu na cruz por você e que Ele te ama. Ele te ama a ponto de morrer por você. E Deus te ama a ponto de dar o seu filho para morrer numa cruz, para se fazer maldição no meu lugar e no teu lugar, para que eu e você tenhamos vida e vida eterna com o Senhor. E eu não posso terminar esse culto, eu não posso encerrar essa noite, sem perguntar, sem te dar essa chance de receber essa salvação. Eu não conheço todos aqui. Eu não sei se todos um dia já fizeram sua confissão pública de fé. Mas Jesus Cristo te chama nessa noite. Se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero te abraçar. Eu quero orar contigo. Se você está longe dos caminhos do Senhor, também é hora de voltar para casa. Se você tem vivido uma vida mais ou menos, Deus não te chamou para viver uma vida mais ou menos. Quem te chamou para viver uma vida mais ou menos foi o inimigo. Deus te chamou para viver uma vida plena nele. Se você quiser vir à frente também, se reconciliar com Jesus, você tem essa liberdade de vir. Mas se todos entre nós aqui já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e não precisamos nos reconciliar, mas nós queremos reconhecer hoje que nós podemos ser mais intencionais em direção à cruz, e que nós podemos dar uma resposta diferente ao Senhor a respeito de tudo que Ele tem feito por nós e derramado nas nossas vidas. Eu quero que você venha à frente. Eu também quero orar por você, porque Jesus Cristo nos chamou para ser pleno. Deus nos chamou para a plenitude. E a plenitude do tempo, a alegria profunda que entrou na casa daquele carcereiro, se chama Jesus Cristo.